Urubu ao vivo nesse momento. Vamos acompanhar a equipe do Sport TV presente ao Ninho do Urubu. Fernando Saraiva, o repórter. Ninguém sabe quem vai jogar ainda, mas se contar comigo para começar jogando, eu estou muito bem. Fui bem nesses 2 jogos. Tivemos 3 jogos na Florida Cup lá e 2 jogos e um amistoso. Fui bem, estou bem fisicamente, me cuidei bastante esse ano nas férias também. Se eu opinar no meu colocar, eu estou bem, se não, eu estou bem também. Então você, perguntar aqui, no final do ano, que bota lá no qualquer buscador e tal, torneio e tal, o torneio acabava aparecendo em algumas listas assim de dispensa. Eu não poderia entrar em alguma negociação para trazer um jogador e tal. E aí o ano começa com o Abel, você tendo oportunidade, jogando bem, correspondendo. Qual é a importância do Abel nesse início, né, nesse início do ano e tal? Ele conversou com você especificamente, passou confiança, disse conta com você. Conta um pouquinho esse bastidor. Cara, eu vi muita coisa nas férias. Na verdade, não vi muita televisão nas férias, assim, né? Eu moro lá no interior do Paraná, lá, cidade minúscula lá, então eu quis curtir minha família. Eu fico às vezes um ano sem ir pra lá, quis aproveitar mesmo, assim. Então olhei pouco. Alguns amigos vinham comentar, meu irmão, eu perguntava, tá saindo, tá indo para outro time, já me colocaram nos 5 times aí, me venderam as 5, 6 vezes, me emprestaram um monte também. Mas é tudo especulação para mim, meu empresário conversou com o clube também, ver como é que estava a situação e só que queria contar comigo aqui. E os jogos, infelizmente, ano passado eu tive 2 lesões seguidas no começo do ano ali, estava muito bem no Carioca, fiz 2 gols, o time estava bem. Infelizmente me lesionei, depois voltei, me lesionei de novo, voltei no meio do ano e acabei não jogando por opção do treinador, mas estava sempre no grupo, sempre treinando, tentando ajudar de alguma forma. Os jogos que eu joguei, eu acho que eu fui bem nos jogos, acabei o ano jogando também. Mas até a conversa foi com o grupo inteiro, não tive nenhuma conversa individual assim não, mas ele já elogiou a gente também, elogiou todos os zagueiros que foram, que a gente foi muito bem lá, consegui jogar pouco tempo, joguei um jogo inteiro e acabamos ganhando, acabei indo bem. Agora dá sequência esse ano, estou focado, objetivo aqui no Flamengo, de ajudar o Flamengo. Rodolfo, boa tarde. Esse Flamengo investiu bastante nessa janela, está todo mundo de olho no Flamengo, falando que o rubro-negro entra, né, como favorito nas competições e agora vocês já começam o Campeonato Carioca domingo contra o Bangu. A pressão já começou. Não, vestir a camisa aqui já é pressão, né? A gente já chega na pressão no aeroporto, onde for, nas férias, a pressão também, a família, até no próprio condomínio é pressão. Então, o Flamengo é isso aqui. Quem vir pra cá sabe a responsabilidade que tem. E não importa o campeonato que o Flamengo for disputar, onde for, tem que ganhar. A gente tem que pensar nisso, nosso pensamento tem que ser o mais alto possível, e onde for tem que ser campeão. Mas a gente tem que pensar passo a passo. O Abel fala muito que a gente tem que subir um degrau de cada vez. Tem muito chão pela frente ainda. Nosso time tem que evoluir fisicamente, taticamente, trabalhar mais com o professor Abel para saber tirar o melhor do time. Então já começa no domingo. Rodolfo, boa tarde. Você disse que está preparado para a escolha que o Abel fizer nessa montagem de zaga, e a gente sabe também que no setor ofensivo vai ser preciso fazer escolhas também. O time se reforçou nesse setor, trouxe nomes de peso, e dependendo da situação, pode ser que inclusive alguns nomes de peso fiquem no banco de reservas. E aí eu queria que você dissesse como é que isso também está sendo lidado pelo grupo, essa possibilidade no setor ofensivo da gente ter uma contratação cara ou alguém de nome, por grande apoio de torcida, ficar no banco de reservas. Como é que isso está sendo fechado? Acho que é normal, né? Todo clube grande aí tem jogadores de qualidade e não é sempre que todos vão jogar ao mesmo tempo. Por isso que o professor falou que vai dar uma revezada. O ano tem mais de 70 jogos no ano, é impossível o jogador conseguir jogar, quase impossível, né? Jogar todos os jogos, então acho que seria revezando, acho que todos os jogadores aguentam jogar o ano inteiro sem lesão. Então acho que ninguém gosta de ficar no banco, né? Mas a gente tem que saber respeitar a opinião do professor e pensar no melhor do time. Às vezes um está melhor que o outro, então a gente tem que respeitar aquilo que o professor Abel acatar, nós jogadores temos que respeitar.
Rodolfo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Sempre que tem um treinador novo na casa, obviamente, filosofias novas no jogo são propostas por ele. Queria saber de você se o Abel trouxe, o que o Abel trouxe diferente, especialmente para o sistema defensivo. O Barbieri poderia ter um conceito de jogo, o Dorival tinha outro. O que tem de diferente que o Abel traz para você? Cara, cada treinador tem um estilo diferente, né? Então a gente trabalhou pouco com o Abel ainda, mas ele conversa muito com o time, conversa muito com a defesa. Então ele quer um time mais junto, nosso time tem muita qualidade, desde do goleiro até o atacante, então a gente fica a bola. Então, a característica do Abel é essa, a gente tentar tocar mais a bola possível assim, e quer que o nosso time para frente. A qualidade que o nosso time tem, a gente tem que jogar para frente, tentar ganhar sempre as partidas. E nessa janela vocês perderam um capitão, que é o Hever, que era um dos companheiros ali de setor. Como é que você faz agora o diagnóstico de liderança do time e esse Flamengo novo, assim, está se formando para essa temporada? O Hever é um cara fundamental aqui no grupo, né? Um cara que se dava bem com todo mundo, um cara que era meu amigo de tanto tempo como fora de campo. A gente fica triste perder um cara igual ele, mas futebol assim, acontece, jogadores saem, jogadores estão chegando agora, de qualidade também. O Rodrigo chegou, um cara de qualidade para suprir a ausência dele, mas igual eu disse, o nosso grupo aqui tem jogadores experientes também que pode ser capitão, e o Diego está dando conta do recado. Tudo bem, Rodolfo? Beleza. Bom dia. Queria só perguntar um pouco mais detalhes desse primeiro contato de vocês com o Arrascaeta e o Gabigol. Antes do campo, a gente viu que vocês deram um trotezinho neles, ali umas pontadinhas, como você falou. Mas e o primeiro contato lá na academia mesmo, quando vocês encontraram com ele, o que foi a primeira coisa que eles falaram para vocês, ou vocês falaram com eles? Não, a gente acabei até encontrando eles no café da manhã ali. Tá tranquilo, cara. Os caras são gente boa também, a gente já se conhece de jogar contra várias vezes, né? Aí brincam, saem daqui, a gente dá uma chegadinha no outro, então a gente tá tranquilo. É normal, os jogadores chegam assim, um pouco tímido ainda, mas daqui a pouco já vão se soltando. Rodolfo, boa tarde. Boa tarde. Ano passado... Falta de velocidade do Hever, principalmente porque trabalharam mais durante o ano passado a dupla que mais atuou junto, né? E quando não jogava o Hever, entrava Rodolfo, foi assim. Vai depender principalmente dele. O voto de confiança ele obteve, ele é um bom jogador, sofreu com problemas. Se jogar o que ele jogava há muito tempo atrás, vai jogar. Agora vamos ver como vai ser. Muito tempo atrás você diz o período do Grêmio. Sei, quando começou o Grêmio, porque no Flamengo ainda alternava de bons e maus momentos misturados com lesões, né? Rafa, Abel e Zaga são amigos íntimos. A carreira do Abel como jogador foi construída ali no setor defensivo. E um zagueiro grande mesmo para o padrão da época. Era um zagueiro que chamava atenção pelo porte físico. É natural que ele tenha no time dele jogadores com características parecidas com as que ele tinha? Daí a busca incessante pelo Dedé, mas a gente está falando de uma referência no país. Perdão, na posição. Ainda se fala em Miranda, né? Sim. A volta do futebol italiano. Eu acho que o Flamengo não parou de contratar, inclusive para essa função, né? Para a posição de zagueiro. E a princípio começa a temporada com Rodrigo Caio e Rodolfo. Se isso vai se sustentar ao longo do ano é uma outra questão. Acho que em algum momento alguém lá dentro vai identificar que talvez não seja suficiente, talvez precise de uma referência. Foi mal. e que tenha que vir um outro jogador para compor essa posição que era do Hever, né? De um primeiro zagueiro no elenco do Flamengo. Tem uma questão também de zagueiros pelo lado esquerdo. E zagueiros que sejam até canhotos, né? Que no elenco do Flamengo, no momento, tem que pensar. Não tem. Não tem. Faz diferença mesmo, Pet, dentro de campo, assim, aliás, eu não sei qual é a sua visão também, assim, como repórter, cobrindo. Vocês sentem que faz diferença ter um zagueiro canhoto mais íntimo com aquele lado? Estão falando do altíssimo nível, não faz diferença. Mas quando se fala de um bom zagueiro, bom jogador, prefiro um com canhoto. Agora, se super craque como Thiago Silva ou Miranda, tanto faz, né? Marquinhos. O Kahneman, tanto faz. Agora, quando se fala dos bons jogadores, mas às vezes é aconselhável, preferível, como você quiser. Rodolfo foi titular nos 2 jogos, né, na Flórida. Então, No segundo, não.
O segundo foi Rodolfo e Rodrigo Caio, não? É porque ele começou com o time reserva e depois entrou com o time titular. Foi o do segundo tempo. No segundo tempo, né? É que o time titular apareceu no segundo tempo. Pegadinha. O Pet é o pé da letra, aliás. Você tem que entender isso aqui, entendeu? Você tem que dizer tudo certinho, nos mínimos detalhes. O time reserva, em tese, o time titular, em tese, é o que foi a campo no segundo tempo, né? Mas indica que o Rodolfo será realmente titular. O fato de ele estar na entrevista indica que ele será titular. E acho que aí vai pesar a hierarquia do nome e o Rodrigo Caio começa à frente do Léo para ser seu companheiro de zaga. Mas quando você fala que o Flamengo não parou de contratar e tal também para a zaga, eu diria que especialmente para a zaga, né? Acho que aí estará o foco do Flamengo nessas próximas semanas, buscar alguém de peso aí. Me chamou a atenção na entrevista coletiva do Rodolfo o seguinte momento: mais de 70 jogos no ano, então o revezamento será necessário, disse o Rodolfo. Essa consciência cada vez maior dos jogadores brasileiros de que as posições nos times não são fixas devido ao número de jogos na temporada, eu acho é que muito não, interessante. Mas não é tão difundido assim. Jogador brasileiro ainda faz bico quando perde espaço no time, porque ele reconhece o que é o jogo principal na temporada. Tudo bem, você não vai jogar os 70, mas quais são os principais jogos da equipe no ano? Ah, estamos jogando a Libertadores? São os jogos da Libertadores. Pelo que é o nosso cenário. E o jogador fica incomodado. Generalizando, obviamente. É ótima consciência de que não tem que jogar os 70. Na verdade, seria bom que não tivessem 70. Mas, enfim... Qual o número ideal para você? Quando a gente fala de uma equipe que quer jogar para vencer todas as competições, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Palmeiras, enfim... Quando a gente compara o futebol brasileiro e o futebol no restante do mundo, o peso é das 18 datas, 20 jogos de campeonatos estaduais. Uhum. A gente está falando de praticamente 20 jogos a mais. Ano passado, Bahia e Atlético Paranaense foram bater 75 jogos. Né? O Bahia ainda tem a Copa do Nordeste. Não é o ideal, tanto que o Atlético abre mão do estadual, já como planejamento há algum tempo. Né? E aí você consegue controlar os seus jogadores para terem, em média, aproximadamente 50 jogos na temporada. Tem um estudo que fala sobre isso, que passando do jogo de número 50 no ano, o jogador começa a pegar uma curva descendente. A parte física influencia diretamente a técnica e por aí vai. Então é bom não passar muito dos 50 jogos na temporada. É claro que a gente está muito distante dessa realidade. Mas como a gente tem a questão das convocações para a seleção, as ausências por uma ou outra lesão, suspensões, enfim, dá para você administrar o elenco de um jeito. Convocações para a seleção? Quantos tivemos lá no passado? Então, mas o problema é que a data FIFA vem ainda mais de frente, então mistura, né? Não interessa. É difícil. Não tivemos convocações, tivemos uma. Enfim, mas aí tem jogador estrangeiro aqui, que também é chamado, brasileiro. Isso. O Cruzeiro jogou uma final de Copa do Brasil praticamente sem o Arrascaeta e ele foi decisivo, pegando 15 horas de voo, 20 horas de viagem para chegar ao futebol brasileiro, né? Se eu posso completar o Rafa, quando está falando do jogador brasileiro ainda não vê isso com bons olhos, de que quais jogos são principais nas competições, porque não pode jogar todos os jogos e ele se sente um pouco. Isso tudo depende de como você conduz, como você posiciona isso. Se você troca um jogador e não troca os 9, ele sente que não é por causa disso que é cansado. Só ele está cansado, os demais estão bem inteiros. Uhum. 1, 2... Então, quando você tem um critério e coerência e seja claro com eles, acho que não vai ter problema de aceitar, cada vez menos. Na minha época, acho que a gente fazia muito mais bico do que hoje em dia está fazendo. E a gente que está no dia a dia dos clubes também, né, Aliette, mais como repórteres muitas vezes, sente que o departamento de fisiologia dos clubes tem uma influência muito grande nessas escolhas dos jogadores, o tal do exame do lactato. Virou moda, o jogador está com lactato alto, então não pode ir para a partida. O secar. É certo ou é desculpa isso? Assim? Usam como desculpa? Como é que vocês entendem isso? Eu vou te responder isso. Eu acho que os treinadores se informaram mais e começaram a acreditar nisso. Teve na minha época também, só que não queriam ser ouvidos. Não foram ouvidos fisioterapeutas. Fisioterapeuta e médico brigavam na época. De vaidade, não acreditavam um no outro. Então, a ciência um pouco tomou posicionamento. E os treinadores cada mais se autorizaram, se formaram e viram que tem que confiar no outro. E tem que ser um trabalho em equipe. Acho que muito mais em trabalho em equipe agora, hoje em dia, do que era antes. Essa é a diferença. Agora existia na época e bons profissionais. Só que não podiam ser ouvidos.
Não queriam ser ouvidos. Como é que é o nome? Não é CK? CK também é o nome de um teste. Né? Que é o do teste do lactato. Pois é. Acho que é perceptível que de uns, 10 anos para cá, de um certo período recente para cá, os treinadores passaram a aceitar mais a ciência e menos análises empíricas de o que está acontecendo, né? Acho que vale para fisiologistas, para alertas de fisiologistas, que às vezes tem que fazer o papel do chato ali e dizer, não, o Rafa não está em condições, se ele jogar ele vai se lesionar. Acho que vale para analistas de desempenho, enfim, vale para uma gama de elementos do dia a dia de um clube, e certamente essa questão da carga física em um jogador faz parte disso. Os treinadores vão se acostumando também, especialmente com a chegada de treinadores de nova geração, né? Estão mais abertos, mais habituados a isso. Né? Diminui aqui o achômetro. Achômetro? Achômetro era fantástico. O teste do achômetro rolava solto. Agora não acreditava em nada, né? Mas como é que era, Pet? Ele chegava, olhava para você na concentração, daí você não está bem para essa partida. Tu pergunta o jogador. É uma das partes que faz parte de avaliação. Que você pergunta ao jogador como ele se sente, qual a intensidade do dor, do cansaço dele, e faz isso continuamente, para você perceber quando que ele mente. Porque o feedback é importante. E não tem ciência que às vezes feedback é falso. Mas muito jogador mente para poder jogar também. Claro, ninguém quer ficar fora. Ninguém quer ficar fora. Tem uns que querem ficar fora, de vez em quando, assim, Pet. Quem? Não tem. Senão o termo chinelinho não existiria no futebol brasileiro. Não, quem fica fora do chinelinho só quer que não começa. Quem começa o jogo não é chinelinho. Esse não é chinelinho. Quem perde espaço é barrado, né? Aí é chinelinho. Mas é isso mesmo, não queriam a jogar sempre, né? E às vezes, como